Passamos então a palavra para ele e que Deus o abençoe. Boa tarde, que a doce paz do Mestre Jesus possa envolver o coração de cada um de nós. É uma alegria grande para mim poder estar nessa casa aqui outra vez. Eu comentava ainda há pouco que aqui eu não me sinto convidado, eu me sinto pelo contrário, fazendo parte aqui dessa casa, dessa família. Então, hoje nós fomos convidados aqui para que possamos reflexionar a respeito dessas questões do Livro dos Espíritos que, como vocês perceberam, nos falam do arrependimento, nos falam da expiação, nos falam da reparação, que, de uma forma geral, compõem um processo de reabilitação do espírito. No Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículos de 17 a 32, Jesus nos diz: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles chegou e disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E o pai então dividiu pelos 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu por uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e ele começou a padecer necessidades. Então, aproximando-se de um dos cidadãos daquela terra, foi conduzido por este aos seus campos para que ele viesse apacentar os porcos. E desejava então alimentar-se, encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse: os trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando então, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e, tomado por uma íntima compaixão, correndo até ele, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. E o pai então, chamando os servos, disse: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, ponde-lhe um anel nas mãos e sandália nos pés, trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, perdeu-se e foi-se achado. Então começaram a comer e se alegraram. E o filho mais velho, que estava no campo, aproximando-se da casa, ouviu as músicas e a dança. Chamando então um servo, perguntou: o que é isto? E o servo então lhe falou: veio o teu irmão, e teu pai mandou matar o bezerro cevado, porque recebeu-o são e salvo. Mas ele, revoltando-se, não queria entrar na casa. E saindo o pai, instava com ele. Então ele lhe respondeu ao pai: Pai, eis que eu te sirvo há tantos anos, e nunca sequer
inflingi nenhum dos teus mandamentos, e nunca me destes um cabrito sequer para eu alegrar-me com meus filhos. Mas vindo este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. O pai então fala para o filho: filho, estás sempre comigo, é verdade, e tudo que eu tenho te pertence, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa parábola, dita por Jesus, ficou conhecida como a parábola do filho pródigo. E por muitos anos ela foi abordada de uma forma muito superficial. Nós sabemos que as parábolas, elas são simbologias, e podemos sempre interpretar de uma forma mais rasa, mais superficial, ou então de uma forma profunda. No livro Saúde Existencial, do Dr. Alírio Cerqueira Filho, que é vice-presidente da Federação Espírita do Mato Grosso, ele faz uma abordagem muito interessante dessa parábola, e começa dizendo até mesmo a respeito do nome, que ele diz como sendo a parábola dos dois filhos, uma vez que Jesus começa dizendo: um certo homem tinha 2 filhos. E a maioria das pessoas aborda essa parábola vendo um filho ingrato que vai até o pai, pede a parte da herança do pai, o pai dá a ele, ele sai de casa, vai-se embora, gasta tudo e depois volta arrependido, e o pai o recebe de braços abertos. Essa é uma maneira de se interpretar bem superficial. Sabemos que, inclusive, muitos líderes religiosos orientam, né, os seus adeptos dessa forma, dizendo que basta que a gente se arrependa para Deus, para Jesus, e que Deus vai sempre nos receber de braços abertos e vai anular as nossas faltas, os nossos pecados. Em muitas religiões, eles orientam os adeptos dizendo que até o último minuto da sua vida, se você levantar o braço e aceitar Jesus, você estará salvo. Ou então em outras, que você entrar no confessionário e que você lá confessar os seus pecados e se arrepender, você vai estar também isento de todas as suas faltas. E sabemos que este não é um ensinamento de Jesus, né? Nós lemos, o nosso amigo leu para nós uma pergunta, que é a 998, e que lá pergunta: basta o arrependimento nessa vida para que nós venhamos que Deus anule as nossas faltas, né? E a pergunta responde que não. O arrependimento é o primeiro passo, mas é necessário a reabilitação, e é o que nós vamos tentar fazer. Eu vou tentar fazer uma abordagem, tomando cuidado com o horário, logicamente, de versículo a versículo, né? Um certo homem tinha 2 filhos. O objetivo dessa parábola é mostrar os diversos tipos de personalidade da humanidade. Os 2 filhos representam a humanidade. O certo homem representa a Deus, né? Então, Deus, na parábola, é o homem, e os 2 filhos, a humanidade. E o mais moço disse para o pai: pai, dá-me a parte que me pertence da fazenda. E o pai deu a eles. Então, esse filho mais novo seria aquele que tem uma capacidade menor de discernimento, é aquele ainda com pouca vivência, com pouca experiência, com pouco discernimento. E ele repartiu por eles então a fazenda. O filho mais novo pede
e o pai reparte por eles a fazenda. Então vemos aí o que Jesus quer nos dizer, que Deus, porque o pai é Deus, Deus é equânime. Veja bem, quem pediu a parte da fazenda foi o filho mais novo, não foram os dois. Mas Deus reparte por eles, dá a fazenda repartida para os dois, apesar do filho mais velho não ter pedido. Mas não seria justo que ele pegasse a fazenda e desse só para o filho mais novo. Então nós vemos aí Jesus nos ensinando sempre que Deus é equânime, que a justiça de Deus, a justiça divina é perfeita. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua. E lá, vivendo dissolutamente, desperdiçou a parte da fazenda que lhe cabia. O que significa ir para uma terra longínqua? Ir para uma terra longínqua é sair da casa do Pai. E o que é a casa do Pai? A casa do Pai é a essência divina. Representa os nossos ideais de religiosidade e espiritualidade. Estar na casa do Pai é estar em comunhão com nós mesmos e em comunhão com Deus. Então, quando o filho mais novo pega a sua parte na fazenda e parte para uma terra longínqua, ele sai da casa do Pai, sai da sua essência divina e vai viver uma vida material, uma vida puramente material, uma vida de gozos, e se afasta do caminho, se afasta da casa do Pai. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e ele começou a padecer necessidades. Quando a gente vem para a existência carnal, nós recebemos da providência divina, como inclusive da última vez até que eu tive aqui eu falei, é feito para nós um planejamento reencarnatório, nos preparamos para as provas que nos cabem, as provas de que necessitamos para o nosso aprimoramento, aperfeiçoamento, e é dado para nós recursos para que a gente possa atingir tais objetivos, tais como o próprio corpo físico que recebemos, é uma dádiva divina, o ar que respiramos, a água que bebemos, enfim, todos os recursos financeiros, são bens, são bênçãos divinas para que nós possamos utilizar elas em proveito do nosso crescimento espiritual. E a gente vê que o filho, ele pega os recursos dele, porque aí na parábola, o que representa a fazenda? A fazenda que ele recebe. A fazenda é justamente os recursos que a gente tem, que a gente recebe de Deus. Ele pega os recursos que Deus deu a ele, que Deus concedeu a ele, e ele vai desperdiçar, ele vai dissolver, vivendo dissolutamente, com os prazeres, com os gozos materiais, com os prazeres mundanos. E a gente sabe que quando a gente utiliza erradamente, a gente desperdiça, no futuro a gente vai gerar o quê? Uma carência. Em qualquer nível que seja. Por exemplo, se eu tenho um dinheiro e eu aplico mal o dinheiro, eu administro mal os negócios, lá na frente eu vou ter uma carência. Eu tenho o meu corpo físico. Se eu não cuido da minha saúde, lá na frente o que vai acontecer comigo? Eu vou perder a saúde. É assim com tudo, com todos os recursos. Quando nós não o utilizamos corretamente, vai acontecer uma carência. Pode ser já nesta vida ou pode ser numa existência futura. Então, se chegou a um dos cidadãos daquela terra e o mandou aos seus campos para apacentar os porcos.
Nesse versículo existe uma peculiaridade. A gente sabe que Jesus falava para aquele povo daquela época de acordo com os costumes, com a cultura daquele povo, e nós sabemos que os hebreus, eles não comiam porco, carne de porco. Para eles, a carne de porco, o porco é um animal imundo. Isso vem desde a época de Moisés, quando eles fugiram do Egito, quando Moisés liberta o povo hebreu do Egito, e naquela época, a gente tem notícias que os porcos eram criados de uma maneira muito rudimentar e transmitiam muitas doenças. Sabendo disso, Moisés proíbe que o povo coma carne de porco para evitar a doença, para evitar, enfim, e diz, porque Moisés era um legislador muito hábil, e ele diz que aquilo era uma orientação divina, era um mandamento de Deus. Então, o povo hebreu, até hoje, eles não comem carne. E existe coisa mais abjeta para um judeu ter sido colocado para cuidar de porcos, apacentar porcos. Então, o filho, ele foi para a terra longínqua, desperdiçou a fazenda dele, começou a padecer necessidades, e aí se aproximou, não tinha nada para fazer, e um dos cidadãos daquela fazenda o conduziu aos seus campos e colocou ele naquele trabalho. Para o judeu, aquilo era a coisa mais abjeta que tinha. E ele diz no versículo seguinte que desejava encher o seu estômago com as bolotas que os corpos comiam e ninguém lhe dava nada. Nesse versículo a gente vê que o filho mais novo chega ao auge da sua derrocada. Está passando por necessidades, por humilhações extremas, e a gente vê então que esse aqui é o auge, quando ele está não só materialmente, mas espiritualmente caído, derrotado, sem perspectiva. E aí, caindo em si, vem quando ele fala, caindo em si, ele lembra que os trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. O que o cair em si, qual é a importância do cair em si? O cair em si, ele gera a dor, né? Qual é o objetivo da carência? A carência, ela gera a dor e gera o sofrimento, né? Então, a gente sabe, nós temos sempre duas maneiras, nós fomos criados por Deus com um objetivo principal, um objetivo único de evoluirmos, de progredirmos. E a nossa evolução, ela pode vir por duas maneiras. A gente aprendendo pelo amor ou aprendendo pela dor. Deus nos dá sempre como primeira oportunidade, primeira chance, a gente aprender pelo amor. Quando a gente erra, a gente insiste, a gente se revolta, a gente teima, aí a gente vai pelo outro caminho, pela dor. Então, a dor e o sofrimento, eles são uma ferramenta, uma espécie de uma alavanca para despertar a gente quando a gente está numa situação errada. Então, funciona mais ou menos assim. Na maioria de nós, veja bem, não digo todos, a maioria de nós ainda não temos condições de aprender pelo amor. A gente precisa cair, tomar um tombo, às vezes precisa vir aquela dor. Quando vem a dor, aí a gente começa a se movimentar. Porque até então, quando tá tudo bem, está tudo bom, nós temos uma tendência de acomodação. A gente vai se acomodando, a gente vai ficando calmo, tranquilo, está tudo bom. Mas quando vem as dificuldades, quando a dor bate a porta, aí a gente se movimenta para começar a sair daquela situação. Então, a dor, a carência, ela é benéfica, porque ela ajuda a gente a cair em si.
O cair em si aqui nessa situação é quando o filho ingrato que sai, pede o dinheiro para o pai, sai de casa, gasta tudo, ele não pensou, ele foi egoísta, ele não quis saber, ele quis saber do dinheiro, daquilo que era dele, pegou e foi-se embora. E depois de estar sofrendo, padecendo necessidades, perecendo de fome, aí ele cai em si. Começa a lembrar que na casa do pai era melhor, que lá tinha abundância de pão, que lá não faltava nada, nem na parte material e nem na parte espiritual. Porque aqui ele padece necessidades também de amor, de carinho. É aquela situação, né, do vazio existencial. E aí ele começa então a idealizar, vamos dizer assim, o retorno dele para a casa do pai. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Então ele já começa assim, a planejar, ele se vê caído, esse cair em si é a hora onde ele se arrepende. Porque essa situação, ela acontece de dentro para fora. Cada um de nós tem um momento. Não adianta, na maioria das vezes, a gente vê, a gente quer ajudar, a gente aconselha, mas as pessoas às vezes teimam, insistem. A gente fala, fulano é teimoso. Não adianta, que a gente não muda ninguém na base do martelo. Cada um de nós tem aquele momento em que a ficha cai. Só que uns, às vezes, precisam sofrer um bocado para que isso aconteça. E esse nosso irmão, vamos dizer assim, a ficha dele caiu. Ele, então, se viu caído, se enxergou padecendo necessidades, e aí tomou uma decisão. Vou me levantar e vou ter com meu pai. E vou dizer para ele, pai, pequei contra ti, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E aí ele levanta-se, veja bem, ele idealizou e realizou, porque logo a seguir a gente vai ver que ele levanta mesmo. Quantas pessoas a gente vê que às vezes chegam numa situação de ruína, numa situação de dificuldade extrema, e ficam só idealizando, eu vou fazer, eu vou mudar, eu vou me reformar, eu agora não vou ser mais assim, mas não partem para a ação. Então, a realização, o que é a realização? É a ação de tornar real o ideal. A gente, muitas vezes, idealiza, mas idealiza, mas não realiza. Não torna real esse ideal. E ele se viu caído e se levantou e foi para o seu pai. E quando o seu pai o viu de longe, tomado por uma íntima compaixão, corre até ele e se lança ao seu pescoço e lhe beija. E ele, mesmo assim, ele fala, pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Então, o que significa isso? Ele tem com ele um sentimento de, vamos assim dizer, indignação. Ele não se sente mais digno de ser chamado filho do Pai, filho de Deus. Por que acontece isso? Quando nós, muitas pessoas inclusive, dizem que nas situações de carência, de dor, de sofrimento, é o castigo de Deus, é o castigo do Pai que está atuando. Mas não é o castigo. Nós temos a liberdade de ação, tomamos as nossas escolhas. O filho não chegou por livre e espontânea vontade para o pai e pediu a parte da fazenda para ele, o pai deu. Depois não saiu e foi-se embora para uma terra longínqua e fez o que ele quis. Então ele agiu
através do seu livre-arbítrio. E agora, ele, voltando para... Ele se sente indigno, porque ele saiu da casa do pai, se afastou por uma outra estrada, tomou um outro caminho, e ele vê que essa ação dele ter infringido as leis do Pai, as leis de Deus, então ele maculou com isso a consciência dele. Porque a gente tem que prestar atenção que quando a gente erra, que quando a gente usa mal o nosso livre-arbítrio, não é a Deus que nós estamos maculando. Nós estamos maculando primeiramente a nossa consciência. Nós, quando fazemos mal a nós e ao nosso próximo, não é a Deus que nós estamos fazendo mal, é a nós. E depois, isso vai gerar dentro de nós um sentimento de indignidade. E nós só vamos nos sentir novamente dignos quando nos reabilitarmos. Então, esse filho, ele já se arrependeu, ele já reconheceu que ele fez alguma coisa errada, já tomou uma decisão, se levantou e tomou uma decisão de voltar para a casa do pai. E o que acontece? O pai recebe ele de braços abertos, porque Deus é assim que vai sempre agir conosco. Porque Deus, quando a gente erra, Deus, ele sabe quem nós somos. Muitos de vocês devem ser pais e devem ter criança pequena ou já tiveram. A gente sabe que quando uma criança pequena está lá engatinhando, comendo, ela vai cometer, infantilidade, vai cometer erros, e a gente sabe por quê? Porque é uma criança, nós ainda somos crianças espirituais, e Deus sabe disso. Deus sabe das nossas possibilidades. Ele não se ofende conosco, mas, apesar dele nos receber de braços abertos, nós precisamos, vamos assim dizer, nos reabilitarmos com as nossas consciências. E aí é necessário um trabalho, né? O filho disse: pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Como Jesus via o pecado? O que Jesus, nessa parábola, entendia como pecado? O pecado, tem uma palavra hebraica chamada amartia. Essa palavra amartia significa errar o alvo. Então, pecado é errar o alvo. O filho errou o alvo, saiu do caminho certo, do caminho reto, e tomou um outro caminho, se desviou do caminho. Então ele diz que pequei contra o céu. O céu, nessa parábola, significa o quê? O céu significa a nossa consciência. Então, pequei, me desviei, errei o alvo, pequei contra mim mesmo, contra a minha própria consciência. Então, é necessário agora, a gente vê que esse sentimento de indignidade, ele é um sentimento bom. Na verdade, é um conflito necessário. Por quê? Esse sentimento vai nos mover, porque acontece assim, a gente vem e nós temos aqui todas as possibilidades, um planejamento reencarnatório, recebemos todas as condições de passar pelas provas que temos que passar, e muitas vezes a gente usa mal o nosso livre-arbítrio, a gente comete os equívocos, e depois a gente fica mal com a nossa consciência. A gente volta para o plano espiritual e não fica tudo bem. O sentimento é um sentimento de inconformidade. Nessa pergunta 998, Kardec pergunta: a expiação se realiza no plano corporal ou no plano espiritual? E Kardec responde que se realiza nos dois, tanto no corporal como no espiritual.
aqui no plano físico, ela se cumpre de acordo com as provas que o espírito tem necessidade de passar. E no plano espiritual, com as dores morais inerentes ao seu grau de adiantamento. Então, o espírito, quando volta à verdadeira vida, quando volta à pátria espiritual, ele fica lá desejoso de receber uma nova oportunidade para ele fazer certo aquilo que aqui ele não fez, para ele conseguir se ver bem com a própria consciência dele, porque se a consciência dele está maculada pelos erros que ele cometeu, pelos desvios que ele fez, ele não consegue ter paz. Então, o plano espiritual é um momento de aurir novas energias, é um momento em que nós vamos aprender, sim, com os mentores, nos prepararmos para que, quando surgir a nova oportunidade, a gente sabe que ela sempre vai surgir, nós venhamos a conseguir triunfar aonde tínhamos errado no passado. Então, o nosso filho mais novo, ele agora, ele já, falei, né, já se arrependeu, está arrependido, tomou uma decisão, ele está indigno, e ele fala para o pai dele: pai, faze-me como um dos teus trabalhadores. Jesus ensina que quando nós erramos, quando nós maculamos a nossa consciência, o caminho de volta se dá de que maneira? Através da humildade. É aquela postura do aprendiz da vida, que vai trabalhar pela ação no bem, para reabilitar a sua própria consciência. Então ele vai trabalhar agora como um aprendiz da vida, para ele se reajustar, para ele se reformar. Então a gente sabe, o aprendiz da vida, como todos nós aqui somos, isso significa que ele não vai errar mais, se arrependeu, falou com o pai dele, pediu perdão e diz que ele não se sente mais digno de ser chamado filho, mas ele quer ser um dos trabalhadores. Ele pede isso para o pai. Mas isso não significa que ele não vai mais errar. É isso que todos nós temos que entender também. Somos ainda espíritos inferiores. O que significa isso? Nós estamos em aprendizado, nós estamos em crescimento, nós ainda tomamos muito tombo e vamos continuar tomando. Importante é que quando a gente caia, a gente não fique caído, que a gente não se culpe exageradamente, porque a culpa, o remorso paralisam a gente, que nós possamos nos aceitar, entender que nós ainda somos imperfeitos, estamos tentando melhorar e vamos tentar fazer certo, mas se eu errei, levanto-me como o filho pródigo levantou, vou sacudir a poeira e vou continuar a minha caminhada, até que vai chegar um dia que os tombos não vão mais acontecer e que nós vamos aos poucos nos fortalecendo para que finalmente lá na frente a gente não venha mais a errar. E o caminho da reabilitação, portanto, qual é esse caminho? Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, no capítulo 7, item 16, ele fala do processo de reabilitação. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo, por si só não é suficiente para anular as faltas. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem as três condições necessárias para se apagar uma falta e as suas consequências. Então ele fala que o arrependimento é o primeiro passo e suaviza os travos da expiação,
porque pela esperança ele abre um caminho para a reabilitação, mas é necessária a expiação e a reparação, porque, segundo Kardec nos diz, somente a reparação pode anular o efeito, destruindo a causa. Então, começamos, sim, com arrependimento, porque o arrependimento é necessário. Na pergunta 999A, Kardec diz que se um criminoso chegar e dizer que não vou me arrepender, porque eu vou ter mesmo que pagar, vou ter mesmo que expiar de uma forma ou de outra, então não vou me arrepender. Então, Kardec pergunta quais seriam as consequências espirituais desse procedimento. Quando a gente não se arrepende, quando a gente insiste, os espíritos recalcitrantes, aqueles espíritos endurecidos, eles continuam ali querendo não enxergar as coisas e não querem se arrepender, eles vão continuar sofrendo. Eles vão alongar o seu sofrimento, até que vai chegar um dia, como eu falei, porque cada um de nós tem um tempo, até que vai chegar um dia que a ficha vai cair para ele e ele vai começar a refletir, vai começar a idealizar uma mudança. Então, agora, ele deu o primeiro passo, o arrependimento, mas a expiação é necessária. E Dr. Alírio de Cerqueira Filho, ele nos fala o que é a expiação. Expiação é a ação de extrair a pureza. O prefixo ex significa retirar de dentro. E pia significa pureza, a ação de extrair a pureza. Então nós nos afastamos do caminho do amor, nos afastamos da casa do Pai e aí nos afastamos da pureza. É necessário que a gente tire de nós aquela pureza da qual nos afastamos. Então, como muita gente tem assim um conceito de que expiação é um castigo em que o espírito não pode, ele está submetido a um castigo, a uma punição, Dr. Alírio ele já nos mostra de uma outra maneira. Expiação é o ato, é a ação de extrair a pureza. Depois da expiação, aí sim vem a reparação. E a reparação é o quê? É o nosso trabalho no bem. Porque quando estamos trabalhando no bem, sabemos que primeiramente estamos trabalhando por nós mesmos, pela nossa reforma, pelo nosso crescimento, pelo nosso adiantamento. Somente assim, através da reparação, a gente destrói a causa, a gente anula o efeito. E aí, sim, se completa o processo de reabilitação. Então, a gente vê que é um pouco mais complexo do que simplesmente levantar os braços, eu aceito Jesus, eu estou arrependido e aí eu estou salvo, todas as minhas faltas estão anuladas. Infelizmente, não é tão fácil assim. Mas nós sabemos que é possível, porque na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: pode o homem, através dos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos respondem a Kardec que muitas das vezes com esforços bem menores, eles dizem que podem sim, e que muitas das vezes a gente precisa fazer esforços bem menores do que a gente imagina. O que precisa é vontade. E os espíritos terminam dizendo: quão pouco dentre vós fazem esforços. Então, é possível. Vamos aprender, Emmanuel nos assevera, que toda realização demanda esforço, demanda sacrifício. Não existe ascensão espiritual sem empenho, sem dedicação. Toda realização precisa que a gente se esforce, que a gente queira, que a gente tenha vontade. Emmanuel nos diz que a vontade
é o poderoso botão que aciona a nossa força mental. Uma força que todos nós temos e não sabemos ainda bem utilizá-las. Então que a gente, através da vontade, a gente pode canalizar as nossas energias e a gente consegue realmente, pelos nossos esforços, domar as nossas más inclinações. E no capítulo 17 do livro Perante a Jesus, é um livro psicografado por Chico, que é de Emmanuel. Ele diz para a gente que quando a justiça divina nos procura no momento certo para executar as sentenças que nós mesmos lavramos contra nós, através do nosso livre-arbítrio, manda a justiça divina que, se nos encontrar em trabalho de auxílio ao próximo, em trabalho de caridade, que seja suspensa por tempo indeterminado a sentença. E se depois, no momento do acerto, se nós já tivermos pago em amor aquilo que deveríamos pagar pela dor, que a pena seja abrandada ou até mesmo extinta. Então, que a gente veja, observe bem, que as leis do Pai são perfeitas, são justas, mas acima de tudo são calcadas e elaboradas no amor e na misericórdia. E o amor de Deus, ele é muito grande, e nós não conseguimos mensurar o que vem a ser o amor de Deus, a misericórdia divina. E existem dispositivos nessa lei que sempre nos concedem, benefícios. Agora, o céu nos ajuda, mas é preciso que a gente também façamos a nossa parte, né? E eu gostaria de terminar com essa reflexão, que é possível, nós ainda somos imperfeitos, a gente comete equívocos, é ainda natural a gente errar, que isso a gente não pode considerar como sendo o final do mundo, mas que a gente também não venha se acomodar, mas que a gente persevere. Caímos, fizemos uma coisa que não deveríamos, na maioria das vezes vocês veem, a gente às vezes comete uma coisa que a gente já não deveria estar fazendo, que a gente já tem entendimento suficiente para não fazer. Mas às vezes a gente vai para aquele automatismo que a gente ainda traz dentro de nós, e a gente faz, e numa fração de segundo a gente fala o que não queria falar, toma uma decisão que não gostaria de tomar e depois fica mal. A gente se sente mal, dá aquela tristeza. Só não pode a gente sim deixar paralisar pela culpa ou pelo remorso. Que possamos nos entender, que possamos saber que a gente ainda erra, mas que a gente pode com os nossos esforços, e nós vamos, porque é lei divina, é finalismo divino. Todos nós um dia chegaremos ao objetivo final, que é a felicidade plena, que é a plenitude. Muita paz a todos, que Jesus esteja sempre com todos nós. Muito obrigado. Mantendo ainda esse pensamento suave, tranquilo, vamos então aguardar a possibilidade da comunicação do mundo espiritual. Jesus Cristo, abençoe e proteja o coração de todos os irmãos presentes. Num tema de exposição dos estudos da doutrina espírita de tão
relevante importância, como tantos outros, o de observar a realidade do espírito na sua necessidade expiatória nos momentos da encarnação, tanto quanto a sua avaliação pelo arrependimento no momento da desencarnação. Gravado no coração de cada um se encontra cada ato, cada sentimento, cada emoção que se vivencia. O espírito carrega em sua mente e nos momentos da encarnação esses sentimentos, atos e pensamentos eclodem, se somam ou se amenizam de acordo com as escolhas que o espírito encarnado está buscando. Quantos ainda vemos se deixar levar pelos impulsos, não compreendendo que as provas do arrastamento às paixões estão chegando para ele de uma maneira a dizer: pense, olhe ao seu redor, veja os seus sentimentos, suas ações, faça nova escolha, seja um novo homem. Ah, caros filhos, quantos espíritos se deixam ainda arrastar pelos impulsos tão antigos que carregam em seus corações. Outros homens, amadurecidos dos ideais, querendo fazer as modificações, percebem esses impulsos em seus corações, sofrem tanto, pois se sentem arrastados, mas já não se deixam mais levar pelas ações. Os corações sofridos, o sentimento apertando a dor no seu coração, lhe faz também sofrer. A vontade ainda permanece em sua mente, mas, resistindo ao ato, começa a dizer: quero ser um homem melhor, quero permanecer buscando o meu equilíbrio. Em outros momentos vemos espíritos que também são levados pelas lutas das existências e o coração, um pouco mais amenizado, já conquistar ou não executar, mas no pensamento ainda está a crítica, ainda está a condenação dos atos que os outros cometem, muitas vezes atos este que o próprio espírito já cometeu em outras encarnações, ou até mesmo na própria encarnação. Ainda é o espírito querendo renovar-se, mas condena nos outros o que condena a si mesmo. Outros momentos vemos espíritos que superaram as suas lutas e mazelas antigas e quando convivem com essas lutas anteriores, eles se sentem felizes, estendem as mãos aos seus irmãos, caminham com segurança, abraçam aos sofredores e, percebendo que todos aqueles que estão ao seu redor são tanto quanto ele, sofridos de outra época, e que, ajudado como foi, agora está estendendo as mãos para o desenvolvimento do bem no coração de seus irmãos. Este não sofre mais, não critica, sustenta,
Este não sofre mais no desequilíbrio das emoções, se mantém firme. Este não sofre mais, não se deixa arrastar nos atos que ele sente envolvido. Ah, caros irmãos, a reencarnação é o processo da importância do espírito na sua purificação. Somente compreendendo cada sentimento que o espírito poderá retornar para o mundo espiritual, ou poderemos dizer, poderá deixar o corpo físico e permanecer no seu mundo espiritual mais elevado, porque conquistou no trabalho, no esforço da encarnação. Ao deixar o corpo, ele se encontrará com aqueles a quem ele buscou nos momentos das dores. Quantas vezes vocês ouviram falar no dia de hoje sobre a vontade do Espírito em fazer o bem, em arrepender-se? Não basta somente uma palavra, não basta somente uma ação. É preciso sentir. E para sentir, é preciso reconhecer em si mesmo a própria fragilidade. E assim o Espírito, então, trabalha incessantemente para o seu progresso espiritual. Não haverá para ele inferno, nem haverá para ele céu. Haverá para o espírito consciente somente um dia melhor em cada momento em que eu me sinto melhor no meu próprio progresso. E assim todos estarão penetrando no mundo espiritual, mais seguro de si mesmo, não encontrando nas doutrinas ou em qualquer religião a salvação, nem mesmo na própria doutrina espírita a salvação, mas no próprio esforço, no conhecimento da reencarnação, no conhecimento do seu interior, na elaboração de novos sentimentos para uma vida mais em paz com todos aqueles que vos cercam. Caminhem, caros irmãos, compreendendo os objetivos que alcançam na existência e que a doutrina espírita seja a orientadora que tanto todas nós precisamos para o desenvolvimento do bem em nossos corações. O abraço do Hermann, vivenciando com todos vocês a compreensão da mediunidade para que estimulem no coração de vocês perceberem também os espíritos que acompanham a todos vocês, impulsionando para o bem. Seus guias, bons espíritos, amparam a todos. Muita paz, graças a Deus.